umas breves palavras, agradecer vivamente aos nossos dois conferencistas por nos darem o privilégio de estar connosco a iniciar este ciclo sobre microbiota, que, como é óbvio, nos dois sentidos, o microbiota e depois e o microbioma são particularmente importantes, e muitas vezes nós e aqueles que não são da área e que estão menos avisados em relação a estas matérias, porventura se interrogarão, inquietarão, afinal de pensar e de vir a conhecer como é que realmente estes milhões e milhões de micro-organismos nos regulam a todos e regulam a nossa vida. E, portanto, por isso eu acho que é, enfim, primordial ter-vos convosco, ter-vos a vós a iniciar este curso, que nos dá logo uma visão abrangente daquilo que depois vai ser, digamos assim, de certo modo fragmentado, mas também um conhecimento que precisamos de continuar a detalhar e a trazer ao conhecimento de todos aqueles que queiram estar informados sobre uma matéria tão importante. Tudo quando tu diz a vida é sobremaneira importante para nós e para todos, não só para nós, para os animais e para as plantas e para todos. Este é um assunto tão transversal que vai desde as plantas aos animais, ao homem, com impactos extraordinários. De maneira que, mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco. Eu queria também agradecer ao DN, ao Diário de Notícias, que continua a colaborar connosco, apesar dos negros dias que têm vivido, mas continua a trabalhar connosco e nos dá e nos permite termos depois, e já agora, já hoje, porventura muitos de vós já viram a entrevista publicada ou online, e, portanto, permitem depois voltar a ler aquilo que os nossos especialistas nos dizem e a continuar a meditar sobre isso. Portanto, também um cumprimento especial a todos os que querem estar connosco hoje e dizer-vos que vamos estar com todos aqueles que quiserem durante estas próximas 3 sessões, mas prometemos lá voltar, porque 3 sessões é muito pouco, mas os calendários são assim e fica o lastro para o interesse de futuro e para continuarmos. Eu agora passaria a palavra e não sei se a professora Helena. É que eu julguei que a professora Cecília já seria uma ou outra. Portanto, a professora Helena para fazer a apresentação mais formal e rigorosa dos nossos dois convidados hoje como palestrantes. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente do Instituto de Altos Estudos, professora Maria Salomé Paes. Em nome da comissão organizadora deste ciclo de sessões, as professoras Cecília Leão, Isabel Sá Correia e Maria Salomé Paes, cabe-me hoje a tarefa de apresentar os oradores que generosamente aceitaram partilhar connosco os seus conhecimentos num assunto tão atual e tão importante para a saúde humana. Ouviremos em primeiro lugar a professora Ana Faria, doutorada em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto em 2010 e que atualmente é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, onde dirige com grande sucesso uma equipa de investigação dedicada ao estudo das inter-relações dieta, microbiota, metabolismo. Por palavras mais simples, a equipa da professora Ana Faria investiga o efeito na saúde humana dos compostos químicos que os micro-organismos do intestino produzem a partir dos nutrientes que ingerimos. Obviamente, torna-se essencial conhecermos em profundidade a composição do microbioma intestinal. E este é o tema central da apresentação do orador seguinte, o professor João Paulo Gomes, diretor do Núcleo de Genómica e Bioinformática do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, que se tornou amplamente conhecido do grande público durante a última pandemia, visto ter sido designado pelo Ministério da Saúde como Coordenador Nacional da Vigilância Genética do SARS-CoV-2. No âmbito dessa missão, foi frequentemente solicitado pelos meios de comunicação social para nos informar sobre a identidade dos vírus circulantes, sua evolução, etc. O desenvolvimento de tecnologias de metagenómica é essencial para a caracterização de comunidades microbianas complexas, por isso será este o tema central da sua apresentação.
É um enorme privilégio podermos contar com a sua participação neste ciclo. Muito obrigada. Portanto, passo agora a palavra à professora Ana Faria. Muito bem, muito obrigada. Vou só começar aqui a partilhar o meu ecrã. Bom, antes de começar, cumprimentar toda a audiência e agradecer este convite ao Instituto dos Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa e aqui na sua Comissão Científica, agradecer este convite e esta oportunidade, não só de hoje estar aqui a falar um bocadinho sobre o microbiota e sobre aquilo que tem sido o nosso trabalho de investigação nesta área, mas também pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho um bocadinho mais sobre o microbioma no Diário de Notícias e, portanto, também um agradecimento por essa oportunidade. De facto, o tema que eu hoje falo aqui e que trago cá é o nosso tema de estudo e de investigação de interesse, o microbiota intestinal, e o intestinal porque de facto é aquele que existe em que temos maior quantidade, maior diversidade, maior abundância, e também aquele que tem uma maior relação com a dieta, ou pelo menos à primeira vista assim parece. E somos um grupo de investigação que estuda muito a nutrição, os componentes dos alimentos, a parte química dos alimentos, e portanto o microbiota intestinal e o intestino é aqui um alvo de estudo que acaba por ser quase lógico naquilo que é o nosso conhecimento do processo digestivo. De facto aqui... Ok. O microbioma, isto é uma imagem retirada de uma fonte da internet, mas que é muito curioso e que nos mostra aqui alguma desta grandeza que é o nosso microbiota, alguma grandeza daquilo que nós já conhecemos e que sabemos sobre a riqueza desta comunidade. É uma comunidade que, quando colocamos assim em números, é surpreendente percebermos que cerca de 2 quilos do nosso peso corporal é devido às bactérias e ao microbioma e aos micro-organismos que o habitam. Ou ainda que, se colocarmos os micro-organismos que nos habitam em linha reta, conseguimos fazer 2,5 voltas à Terra. E, portanto, isto mostra-nos a grandeza desta comunidade que existe e que habita connosco, e que até há relativamente pouco tempo, estamos a falar de cerca de 2 décadas, não lhe víamos grande função a não ser, de facto, fazer a digestão dos compostos que nós não conseguíamos e, portanto, a digestão da fibra, e era para isso que servia e era o objetivo do nosso microbiota. Mas com o estudo do microbiota vem também a complicação em termos e a indefinição de significados e de palavras. E, de facto, por isso, aqui a necessidade de haver um glossário para sabermos e para nos entendermos do que estamos a falar, e de facto temos aqui 2 palavras que quase usamos de uma forma indiscriminada, o microbioma e o microbiota, que se referem à comunidade de micro-organismos que ocupam um determinado local. O microbioma tem em conta também o ambiente que rodeia e onde estão estes micro-organismos. O microbiota diz mais respeito apenas à comunidade. No entanto, nós utilizamos muitas vezes indiscriminadamente estes 2 termos. O metagenoma será com certeza tema da próxima apresentação, mas diz respeito à riqueza genómica e à comunidade, ao genoma que existe e que está presente nesta comunidade de micro-organismos. Esta imagem é muito interessante e é muito ilustrativa daquilo que está a ser o conceito de saúde, que é muitas vezes um conceito muito difícil de definir. E nós sabemos que esta condição de saúde é o conjunto de metabolismo, do stress oxidativo, do perfil inflamatório, e que é determinada por vários fatores. Fatores que nós conseguimos modificar, fatores que não conseguimos modificar. Mas é muito curioso quando olhamos para aqui e começamos a perceber que há fatores que ainda não conhecemos e com certeza serão descobertos no futuro e com mais investigação. Há fatores que já conhecemos, a atividade física, a higiene, a medicação, e aqui aparece o microbiota também já como um determinante de saúde e, portanto, um componente que tem um efeito e que vai ter uma ação sobre aquilo que irá ser a nossa saúde. De facto, nós somos habitados por micro-organismos
desde muito cedo. E o estabelecimento de microbiota no ser humano não é só o microbiota intestinal, nós temos micro-organismos que habitam outras superfícies do nosso corpo, desde logo a pele, a cavidade oral, as mucosas, mas eu hoje vou focar um bocadinho mais somente no microbiota intestinal, também porque é aquele que nós estudamos mais e portanto, sobre o qual eu vou apresentar alguns trabalhos próprios. Mas o estabelecimento de microbiota é um acontecimento que começa desde logo, desde o nascimento ou ainda antes do nascimento, e que é influenciado não só por fatores da mãe, mas também por fatores do parto da primeira infância até aos 2, 3 anos. Nesta altura, já a criança tem uma comunidade de micro-organismos que habita consigo e que irão permanecer até à vida adulta. E, portanto, esta fase inicial é determinante naquilo que será o estabelecimento destes micro-organismos. O estabelecimento de bons micro-organismos ou de maus micro-organismos é muito influenciada por fatores da primeira infância. E temos aqui alguns deles, desde logo, fatores relacionados com o nascimento, com a alimentação à nascença, mas também fatores relacionados com a mãe, que até aqui não eram tão considerados, mas que hoje sabemos que têm um impacto naquilo que vai ser a comunidade de micro-organismos que se vai estabelecer na criança. Desde logo, a exposição in utero a anticorpos que são anticorpos da mãe. A mãe tem um microbioma próprio que produz metabolitos que vão ser transmitidos e vão ser expostos, que o feto vai estar exposto. E, portanto, isto é importantíssimo porque começa aqui a treinar o sistema imunitário do feto para determinados micro-organismos. Depois, o aleitamento materno também permite a transferência de micro-organismos não só da pele da mãe, mas também produtos bacterianos que podem estar no leite e que vão também influenciar aquilo que é o microbiota que se irá estabelecer na criança. E, portanto, o microbioma da mãe tem um papel importante naquilo que irá ser o microbioma da criança, e um microbioma da mãe saudável, uma mãe com uma dieta saudável, em que seja possível a amamentação, com parto de termo, sabemos que está associado com um microbiota mais saudável no seu filho. E da mesma forma, temos indicações de que os fatores maternos, como a obesidade, a exposição a antibióticos, o tabaco, que podem influenciar este microbiota da mãe no sentido de termos um microbiota mais disfuncional, e isto vai condicionar depois o microbiota da descendência e, portanto, pode influenciar o microbiota que se vai estabelecer na criança e ter depois complicações na vida adulta que se associam a esta disbiose, nomeadamente doença metabólica, doença intestinal e até doenças autoimunes. A diversificação alimentar, a introdução de alimentos sólidos é também um momento crucial neste desenvolvimento de microbiota. É um momento em que o sistema imunitário se está a estabelecer e se está a formar e, portanto, a exposição e a modulação para o crescimento de micro-organismos mais benéficos para a saúde é extremamente importante nesta fase. E o que sabemos é que os micro-organismos, este microbiota mais positivo, se relaciona com o estado de saúde mais tarde, e um microbiota mais disbiótico, então pode relacionar-se com o estado de doença, nomeadamente doença metabólica e doenças autoimunes. E isto tem sido descrito em várias publicações. Esta é mais uma que mostra, de facto, que aqui o desenvolvimento do sistema imunitário é fundamental e que uma imaturidade do microbiota intestinal na infância se reflete depois num microbiota disfuncional, desbiótico, na vida adulta, relacionando-se então com outcomes de saúde mais negativos. Mas como é que é feita esta conversa entre o microbioma intestinal e o hospedeiro? Porque na realidade parece-nos duas entidades tão distantes. Como é que a partir do intestino nós conseguimos ter ou temos associações com efeitos em sistemas de órgãos tão distantes do intestino?
E aqui estes são alguns dos mecanismos que são propostos e aceitos no momento. Tenho plena certeza e consciência de que mais irão aparecer nos próximos tempos, até porque isto é uma área que ainda está em estudo e em desenvolvimento e, portanto, com certeza vamos ter aqui o aparecimento de outros mecanismos para além destes. Mas, desde logo, este é aquele mais conhecido e mais descrito na literatura, a produção de ácidos gordos de cadeia curta, que são um produto das bactérias quando fazem a digestão da fibra, portanto a fibra são hidratos de carbono que nós não somos capazes de digerir, o homem, mas as bactérias são e produzem estes ácidos gordos de cadeia curta, para os quais temos receptores a nível do intestino e estes receptores vão desencadear uma resposta no hospedeiro. O mesmo acontece com os ácidos biliares primários e este também é um mecanismo que já está descrito há muito tempo. As bactérias são responsáveis pela produção de ácidos biliares secundários que também podem interagir com o hospedeiro. Mas, mais recentemente, temos aqui a colina e a L-carnitina, que são dois compostos que existem nas carnes vermelhas e que são também um substrato de bactérias específicas e as bactérias produzem um metabolito que se designa trimetilamina. Esta trimetilamina é absorvida e, ao nível hepático, há a oxidação a óxido de trimetilamina, o T-mal, que neste momento já é um fator de risco para o desenvolvimento da aterosclerose, portanto, um metabolito que é formado a partir das bactérias intestinais. E temos os metabolitos dos aminoácidos, também as bactérias têm vias metabólicas diferentes da do hospedeiro e são capazes de produzir metabolitos que o hospedeiro não é capaz, a partir de aminoácidos, nomeadamente aqui o indol e os derivados do indol, e estas moléculas, nós temos receptores para elas, o receptor de Arilo é um dos que está melhor descrito, e que vão desencadear uma resposta no hospedeiro, quer a nível metabólico e muitas vezes a nível neuronal. E depois temos ainda algumas moléculas ou porções ou proteínas das bactérias que conseguem interagir também com a mucosa intestinal, desencadear a resposta não só inflamatória, mas também uma sinalização celular que depois vai ter efeito e que vai desencadear efeitos ao nível do hospedeiro. Este conceito de microbiota saudável ou microbiota não saudável é um conceito relativamente difícil de definir. A disbiose é uma designação que nós utilizamos para caracterizar o microbiota que está desequilibrado, e aqui o desequilíbrio caracteriza-se ou porque diminuímos os micro-organismos com um efeito benéfico, ou porque aumentamos os micro-organismos com um efeito patogénico, micro-organismos patogénicos, ou porque há uma redução da diversidade generalizada da composição do microbiota. E desta forma definimos disbiose, pode ser qualquer uma destas condições. A dificuldade, a meu ver, neste momento não é o conceito de disbiose, mas é o conceito de eubiose, que é o microbiota saudável. Porque nós conseguimos perceber uma disbiose a partir de uma eubiose, mas se a conhecermos. E eu acho que cada um de nós tem um microbiota muito particular e, portanto, aquilo que é o microbiota eubiótico num determinado indivíduo pode não ter exatamente as mesmas características de outro indivíduo. E, portanto, é muito pessoal e muito personalizado, a meu ver. O microbiota é modulado, há muitos fatores que conseguem alterar o microbiota intestinal, apesar de termos algumas características que se estabelecem na infância e que se mantêm, nós conseguimos, é possível modificar algumas características do microbiota com diferentes processos. Sabemos que o stress, a idade, condiciona o microbiota que temos. Muito os fármacos, nomeadamente os antibióticos, têm um impacto profundo no microbiota. Certas pessoas conseguem regenerar o microbiota após antibióticos, outras pessoas têm menos resiliência, menos capacidade de restabelecer o microbiota que tinham antes da toma de antibióticos. E depois temos aqui a dieta como um fator fundamental para a manutenção e para a modificação do microbiota a longo prazo.
Vou começar por focar-me aqui nesta parte e, portanto, na alimentação, mas na alimentação após o nascimento, que é crucial para este estabelecimento de microbiota intestinal. E neste sentido, nós realizamos um trabalho há uns anos com bebés que nasceram prematuros e extremamente prematuros na maternidade Alfredo da Costa e recrutamos estes bebés, recolhemos o mecónio, portanto logo à nascença, e recolhemos fezes ao fim de 26 dias de vida de bebés que foram alimentados com leite da própria mãe, que foram alimentados com leite de dadora e que foram alimentados com fórmula. Portanto, após cumprirmos todos os requisitos éticos e legais para este recrutamento, fizemos a análise de microbiota e o que percebemos foi que, de facto, havia uma alteração do perfil microbiota nos bebés que foram alimentados com leite da própria mãe relativamente ao leite de dadora ou de fórmula. E aqui nestes gráficos consegue-se perceber que temos muito mais cores no gráfico dos bebés alimentados com leite da própria mãe, o que significa que temos uma maior riqueza ao nível do filo e do género. Portanto, temos mais micro-organismos e mais tipo de micro-organismos diferentes. E aqui conseguimos ver a riqueza, ou seja, em número de espécies, temos um maior número de espécies nos bebés que foram alimentados com leite da própria mãe relativamente ao dadora e ao de fórmula. O mesmo se reflete aqui, o mesmo padrão na diversidade, e temos aqui um marcador de maturidade intestinal, que é a atividade de uma enzima, a fosfatase alcalina, e que nos bebés alimentados com fórmula, a atividade da fosfatase alcalina estava muito diminuída, o que nos mostra que há uma menor maturidade intestinal. Este é mais uma imagem que mostra de facto o impacto da dieta ao nível da manutenção da homeostasia intestinal e do microbiota, e sabemos que uma dieta rica em fibras, rica em hortofrutícolas, promove um microbiota mais relacionado com saúde metabólica, ao contrário de uma alimentação mais rica em gordura animal e proteína e baixa em fibra, que tem todo um outro conjunto de metabolitos que é formado e que normalmente estão relacionados com um microbiota desbiótico e que se relaciona com doença metabólica. E, de facto, a dieta é um dos fatores que aparece aqui como um dos maiores moduladores da microbiota intestinal, e nós temos a recomendação da nossa Direção-Geral da Saúde, no sentido de adotar a roda dos alimentos, nomeadamente a roda dos alimentos mediterrânica, portanto um padrão alimentar mediterrâneo que é rico, ou que promove o consumo de hortofrutícolas, de cereais integrais, de leguminosas, que são boas fontes de fibra e que contribuem para um melhor microbiota intestinal. Aqui temos uma tabela onde foram comparadas vários tipos de dietas, dietas mais ricas em proteína, mais ricas em gordura, mas aqui em cima temos uma dieta do tipo ocidental, mais rica em alimentos processados, versus uma dieta mediterrânica, uma dieta de padrão mediterrâneo, e vemos aqui, peço desculpa, aqui está um bocadinho pequenino, temos aqui um aumento da riqueza e da diversidade quando há a adoção da dieta mediterrânica e o aumento de vários micro-organismos que têm um papel benéfico, nomeadamente na produção de ácidos gordos de cadeia curta e na diminuição da inflamação. Para além disso, a dieta mediterrânica está também associada a uma diminuição do risco de doença cardiovascular e de obesidade, que são duas condições que têm sido associadas a um microbiota disbiótico. Não só o tipo de micro-organismos que está presente é diferente, mas também o tipo de metabolitos que é produzido, que é obviamente uma consequência de modificarmos a população que lá está. Portanto, aquilo que é produzido também é diferente. E a dieta mediterrânica mostrou também estar associada com a modificação da produção de diferentes metabolitos que estão associados com a doença cardiovascular e com a diabetes tipo 2. Neste sentido, e tendo por base que conseguimos modular o microbiota através da dieta, fizemos um estudo há uns anos também em que recrutamos voluntários que beberam um alimento fermentado, a cerveja,
com álcool e sem álcool, fizemos 2 grupos cego, e ao final de 4 semanas a beber uma cerveja por dia, verificamos que houve aqui alterações na diversidade do microbiota intestinal, quer na cerveja com álcool, quer na cerveja sem álcool, o que nos mostra de facto que os componentes que existem nesta bebida têm um efeito sobre o microbiota e que é independente do teor alcoólico. E a fosfatase alcalina, mais uma vez um marcador de maturidade intestinal, também tem uma tendência para aumentar após esta intervenção. Este estudo foi feito em indivíduos saudáveis, mas nós conhecemos o benefício desta dieta em populações com doença e tendo por base que conseguimos modular o microbiota quando modulamos a dieta, desenhamos este trabalho em que recrutamos indivíduos com diabetes tipo 2, portanto doença metabólica, que foram sujeitos a um protocolo de intervenção nutricional durante 12 semanas, no sentido de adotarem um padrão de dieta mediterrânica. E, portanto, ao final destas 12 semanas, verificou-se, obviamente, uma adesão à dieta mediterrânica, que foi avaliada por um questionário, mas percebeu-se que o marcador hemoglobina glicada, que é um marcador da quantidade de glicose em circulação, ao final das 12 semanas de intervenção, diminuiu significativamente nesta população. E não só o HbA1c, mas também o índice de OMAR, que é um índice de resistência à insulina, também diminuiu significativamente após esta intervenção. Aqui temos a riqueza bacteriana desta intervenção e verificou-se realmente que ao final das 12 semanas aumentou a riqueza e diminuiu a razão firmicutes bacteroidetes, que normalmente está associada à obesidade. E, portanto, conseguimos correlacionar um aumento da diversidade com uma diminuição no controle glicémico nestes pacientes com diabetes tipo 2. Portanto, reforçando aqui o papel da intervenção nutricional através da modulação de microbiota para a gestão de parâmetros metabólicos, no caso, a diabetes tipo 2. Mas, para além disso, nós temos já várias publicações que nos mostram que a diabetes tipo 2 tem fatores de risco, alguns que não são modificáveis, e vemos que já temos aqui o microbiota intestinal como um fator de risco modificável na diabetes tipo 2 e, portanto, poderá ser um alvo a apostar e há estudos neste momento que estão a tentar perceber o impacto do microbiota na diabetes, mas de que forma é que podemos modificar o microbiota de forma a ter um impacto na diabetes tipo 2. Nós já mostramos que a dieta é uma possibilidade, mas poderemos ter aqui outras abordagens utilizando o microbiota como um alvo terapêutico. E isto é uma imagem complexa, mas apenas para mostrar que já estão identificadas alguns grupos de bactérias que têm relação com a diabetes tipo 2, quer as bactérias, quer os metabolitos que elas produzem e, portanto, que estão uns positivamente associados à doença e outros negativamente associados à doença. E há também já um trabalho relativamente recente que mostra que, de facto, a caracterização do microbiota conseguiu identificar entre vários indivíduos com doença cardiovascular aqueles que tinham maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e aqueles que tinham menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. E, portanto, o microbiota aqui já utilizado como um preditor para o desenvolvimento de doença. E isto também é uma forma de olhar para o microbiota que já foi utilizada durante a pandemia da Covid-19. Em que se mostrou de facto que havia uma relação entre um microbiota mais saudável e uma menor severidade da doença e um microbiota mais desbiótico que se relacionava com uma maior severidade da doença. E se pensarmos que a doença metabólica, a diabetes tipo 2, a obesidade, a hipertensão, a doença cardiovascular eram fatores de risco para a Covid-19, são também situações, patologias em que há normalmente uma disbiose de microbiota e, portanto, estas circunstâncias estão todas relacionadas. Durante a pandemia e durante a primeira vaga da pandemia,
fizemos também colheita de fezes em pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 e que tinham graus de severidade da doença diferente, e verificamos que, de facto, o microbiota era diferente naqueles pacientes que estavam nos cuidados intensivos e na enfermaria, portanto com uma gravidade maior da doença, relativamente àqueles que estavam em ambulatório, que tinham uma gravidade menor da doença, e o perfil microbiota era diferente nestes 3 grupos de doentes. Conseguimos ainda identificar a diversidade do microbiota como um fator preditor da severidade da doença. Mas temos outras doenças que também têm uma relação e para a qual se percebe que há alterações de microbiota nestas doenças. As doenças reumáticas é um grupo de doenças que são doenças crónicas, inflamatórias e uma componente genética, mas que também já tem identificado uma componente de disbiose nas várias doenças reumáticas. Aqui em particular, nós focamos na espondilite anquilosante, que é uma doença reumática, crónica, inflamatória, afeta pessoas relativamente jovens, principalmente homens, causa dor, fadiga, rigidez, portanto bastante limitativa, e que quando há um diagnóstico cedo e há uma terapia efetiva, é uma doença que consegue ser relativamente controlada. Muitos destes doentes não respondem bem às terapias convencionais e usam-se terapias biotecnológicas, são umas terapias mais avançadas, com anticorpos, que quando as pessoas respondem, têm uma resposta clínica muito boa, há uma boa melhoria, mas que têm um problema muito grande, que é cerca de 40% destas pessoas não respondem a esta terapia. E, portanto, isto é um problema porque são sujeitas a uma terapia com efeitos secundários, uma terapia que tem custos elevados e que mais a expectativa de melhoria e que, de facto, acabam por não ter uma resposta clínica. Como sabemos que esta doença tem uma componente de microbiota grande, desenhamos um projeto que pretende perceber se podemos olhar para o microbiota destes doentes antes de eles começarem a fazer a terapia, perceber se este microbiota muda com a terapia ou não, mas mais do que isso, perceber se respondem ou não respondem e associar esta resposta com o microbiota que temos à partida. E, portanto, usar o microbiota intestinal como um preditor da eficácia terapêutica para assim poder fazer uma melhor prática clínica e mais eficiente. Este estudo está a ser foi desencadeado em vários centros no país, em que identificamos os pacientes com espondilartrite e artrite reumatoide antes de iniciarem a terapêutica biológica. Fazemos a colheita de várias variáveis, nomeadamente as fezes para o microbiota intestinal, e ao final de 14 semanas fazemos nova colheita e é feita a avaliação clínica para perceber a resposta ou não resposta do participante. Os resultados são ainda preliminares, é um grupo pequeno de participantes que temos os resultados, mas mostra-nos aqui que há já a indicação de que, de facto, nós conseguimos associar determinado grupo de micro-organismos com a falha à resposta ao tratamento ou o aumento de determinados grupos com uma melhor resposta, uma resposta mais efetiva ao tratamento de anti-TNF. Isto leva-nos a pensar, mas será que nós conseguimos intervir de forma a modificar o microbiota e termos não só menor risco de desenvolvimento de determinadas doenças, ou modificar o microbiota de forma a que a resposta terapêutica seja melhor, ou modificar o microbiota apenas para mantermos o nosso microbiota saudável e haver menor incidência de doença? Acho que é o grande desafio, acho que é este, é conseguirmos modular o microbiota. Há várias estratégias, desde logo, hoje em dia nós temos disponíveis no mercado pré-bióticos, probióticos, simbióticos e pós-bióticos. Pré-bióticos são os alimentos que fornecem substrato para o crescimento de determinadas bactérias benéficas. Probióticos são bactérias vivas benéficas para o organismo. Os simbióticos temos
bactérias vivas com um efeito benéfico, mas também substratos para o crescimento de outras bactérias, e os pós-bióticos são micro-organismos inativados ou porções ou metabolitos de micro-organismos que vão desencadear uma melhoria de resposta ou vão desencadear um melhor microbiota no hospedeiro. No mercado, hoje em dia, temos vários destes produtos que têm um efeito modulador do microbiota, e isso está relativamente bem comprovado. Resta identificar quais são aqueles que são mais adequados para uma determinada situação ou que alteração de microbiota é que temos e que precisamos de corrigir. O exercício físico também já é um determinante conhecido que modifica de uma forma benéfica o microbiota. Esta é uma estratégia mais radical, o transplante de microbiota fecal, que é utilizada, é eficaz. Sabemos, e em Portugal utiliza-se para o tratamento da infecção por Clostridium difficile, e que esta estratégia passa por recolher microbiota de pessoas saudáveis e transferir a matéria fecal, depois de tratamento, obviamente, para alguém que tem uma disbiose e que precisa de ser corrigida, e ao corrigir a disbiose vamos corrigir a doença e diminuir a doença. Hoje em dia estamos a trabalhar também na identificação de superdadores, portanto de pessoas que têm um microbiota extremamente benéfico e positivo, ou pelo menos de acordo com aquilo que nós conhecemos do microbiota, para fazermos um banco de dadores para estas situações em que é necessário fazer um transplante de matéria fecal. Isto será talvez o futuro, que são consórcios de probióticos sintéticos e, portanto, conjuntos de bactérias específicas que vão modificar aquilo que já existe no intestino de uma forma muito direcionada e corrigindo problemas já identificados, e, portanto, esta poderá ser uma abordagem do futuro. E, obviamente, aqui no meio aparece-nos a nutrição individualizada, que é uma estratégia válida, e nós já percebemos que conseguimos modificar microbiota através da alimentação. Resta-nos é perceber, de facto, se todos respondemos da mesma forma. E, portanto, muitas vezes nós não respondemos da mesma forma a alterações da nossa dieta. O nosso microbiota é diferente, vai responder de forma diferente, e esta personalização da nutrição é fundamental e é importantíssima nesta correção do microbiota, mas é necessário conhecermos o microbiota que lá está e que existe. Esta figura é muito ilustrativa disso, portanto, nós queremos ficar todos com este microbiota que temos aqui embaixo, todos a cinzento, portanto, todos com microbiota eubiótico, mas nós partimos de pontos diferentes. E, portanto, a correção que deve ser feita a cada pessoa depende daquilo que já existe e daquilo que necessita de ser corrigido. E, portanto, aquela máxima de one size fits all, uma resposta só, uma intervenção só pode ajustar-se a todos, pode não ser bem verdade, e isto depende muito daquilo que já existe. E assim termino, deixando aqui a máxima de Hipócrates, que todas as doenças começam no intestino. Esperemos que a cura também comece no intestino, e agradeço aqui às entidades que trabalham e que financiam o nosso trabalho, e às entidades onde exercemos a nossa atividade, e aqui o meu grupo de investigação, onde estou inserida, na Nova Medical School, o grupo da nutrição. E mais uma vez, muito obrigada a todos. E muito obrigada à Academia por este convite. Muito obrigada, professora Ana Faria, por esta tão interessante não só interessante, mas importante introdução que nos fez a este tema, e mostrando como temos que ter muita atenção àquilo que comemos, digamos assim, porque daí depende o nosso microbiota. Daquilo que nos diz, ficamos com a sensação de que poderemos personalizar o nosso microbiota em função de uma análise correta daquele que temos e daquele que deveríamos ter, ou isso é possível fazer trabalhando simultaneamente ou
mais intensamente a parte da alimentação, que depois se vai refletir na recomposição, digamos, do microbiota saudável? Como é que... Bom, eu acho que temos aqui duas questões. A nutrição personalizada, eu acho que é um caminho, mas só funciona se nós tivermos as ferramentas para conhecer o microbiota que existe, para a correção ser feita no sentido daquilo que será o microbiota saudável. E como eu referi durante a apresentação, a definição de microbiota saudável é também uma definição que nós ainda não temos por completo. Sabemos alguns géneros, alguns micro-organismos que têm e que estão associados e têm um papel benéfico e são positivos para a saúde, mas esta composição global ainda não é completamente conhecida, ou pelo menos identificada para um determinado indivíduo. Eu tenho a certeza que o professor João Paulo, que irá falar a seguir, nos vai mostrar um bocadinho mais sobre aquilo que nós conseguimos em termos de técnicas e de conhecer, e eu acho que ainda há aqui uma parte grande destes micro-organismos que nós não conhecemos. Portanto, precisamos de conhecer o que há para conseguirmos modificar em conformidade. E a nutrição, aqui sim, a alimentação pode ter um papel fundamental nesta modificação do microbiota, mas é crucial conhecermos bem o que temos e sabermos para onde queremos ir. E, portanto, seria ideal, o ideal era ter um rastreio do microbiota de cada um, porque todos eles são diferentes, não é? Só assim poderíamos ter o maior apor de vantagens e de conhecimento para conter, ou pelo menos para conseguir um microbiota saudável. Eu não sei se há alguém que queira colocar questões à professora Ana Faria. Eu peço que no ecrã tenham um círculo que diz reações. O melhor, eventualmente, será levantar a mão aí nas reações para podermos ter, então, a interação com a professora Ana Faria. Não vejo nenhuma mão. Significa que podemos passar, poderemos passar mesmo ao professor João Paulo Gomes, certo? Não há ninguém que queira colocar mais nenhuma questão. Então, professor João Paulo Gomes, passamos a ouvi-lo com a nossa grande vantagem de nos trazer a informação sobre o papel da metagenómica na descoberta destes micro-organismos que estão em nós, os bons e os maus, não é? Muito obrigada, professor, por estar connosco. E tem a palavra. Muito obrigado pelo convite, em particular à professora Maria Salomé Paes, pelo amável convite que me fez. É uma honra estar aqui, com todo o gosto aceitei, naturalmente. Cumprimentar as coordenadoras destes ciclos e, se me permitem, um cumprimento muito especial, não só à professora Isabel Sá Correia, pela enorme colaboração que tem tido com o Instituto Ricardo Jorge em processos de avaliação que não acabam, não acabam, são intermináveis. E um cumprimento muito especial também à professora Helena Santos, que foi minha professora, se calhar já não se lembra, foi minha professora há meia dúzia de dias. Posso dizer há quantos anos? Não faz mal. Não faz. Foi em 1989. Ótimo, ótimo. O tempo passa depressa. O meu primeiro ano de Química Aplicada na FCT Nova, no Monte da Caparica. Espero que tenha de boas recordações. Tenho sim, senhora, tenho sim, senhora. Indo então direto ao tema, eu aceitei este desafio e vou então agora tentar partilhar. Dê-me um bocadinho. Ok, penso que já esteja a partilhar em ecrã inteiro. Sim. Ok. Eu intitulei esta apresentação dos micróbios que há em nós, a metagenómica na procura do micro-organismo escondido, por uma razão muito simples. Dado que isto se teria que inserir na temática microbioma, eu achei interessante partilhar uma experiência que nós estamos a ter no Instituto Ricardo Jorge, que é o processo de implementação
não lhe vamos chamar nova, mas pelo menos em termos de desenvolvimentos, podemos dizer que é relativamente nova, uma metodologia de análise de ácidos nucleicos, portanto, sequências genéticas, para estudar precisamente o microbioma. E vou falar da metagenómica clínica. E isto porquê? Porque no âmbito do papel que o Instituto Ricardo Jorge tem, de apoio à parte clínica, de apoio aos hospitais, nós terminamos o processo de implementação da metagenómica há relativamente pouco tempo, estamos agora em fase de otimização, estamos a colaborar com os hospitais, precisamente para usar esta ferramenta como uma ferramenta de apoio à decisão clínica e, ou seja, sempre que o diagnóstico se revela como muito complexo e sempre que o clínico se encontra num beco sem saída, se assim permitem a expressão, recorre muitas vezes a nós para perceber se de facto com a metagenómica nós conseguimos dar uma ajuda. À procura do micro-organismo escondido, porque a metagenómica, basicamente, por definição, é a análise genómica, a detecção e a análise genómica de toda a comunidade microbiana, portanto, tipicamente estamos a falar de micróbios, presentes numa amostra. E em termos de metagenómica clínica, é uma amostra clínica, pode ser um líquido cefalorraquidiano, pode ser uma biópsia gástrica, pode ser uma biópsia da pele, etc. Chega ao Instituto com um diagnóstico inconclusivo, porque é importante salientar isto. A metagenómica é um último recurso, é um diagnóstico de última linha e não de primeira, porque está associada ainda a uma série de problemas que necessitam de otimização, um elevado custo ainda, uma morosidade processual, porque ainda leva alguns dias, e não tem uma sensibilidade comparável à sensibilidade dos testes moleculares, como é um teste de PCR, ok? Portanto, o que tipicamente se faz nos hospitais, em qualquer laboratório de análises, sempre que um doente chega ao hospital ou é internado, aqui estamos a falar essencialmente de doenças graves e, portanto, processos de internamento. O clínico, obviamente, opta pelos painéis, pelos testes culturais e moleculares, etc., que rapidamente lhe possibilitam dar uma resposta. Até porque a maior parte das vezes o clínico já suspeita de que micro-organismo ou de que grupo de micro-organismos é que estão a tratar. O problema é que muitas vezes em doenças graves isto não é bem assim, os painéis de PCR e as culturas, etc., falham, não dão uma resposta, o doente continua a piorar, a terapêutica não se está a mostrar adequada, e muitas vezes a última solução poderá ser a utilização da metagenómica. Eu trago aqui este slide porque penso que traduz bastante bem a diferença entre a metagenómica e os testes moleculares que se usam rotineiramente nos laboratórios. Ou seja, do lado esquerdo nós temos aqui antes de mais, eu peço desculpa porque a maior parte dos slides estão em inglês, apenas o último está em português, porque, como sempre, nós aproveitamos sempre apresentações antigas e eu acho que compreendem isso. E temos aqui esta pesca à linha, em que, muitos não saberão, eu fiquei a saber também, pelos vistos há isco específico para determinados tipos de peixe. A pesca ao espadarte usa um isco especial, a pesca a outro tipo, todo tipo de peixe usa outro tipo de isco, e portanto, nós no laboratório, mediante os agentes que queremos detectar, determinados vírus ou determinadas bactérias, usamos PCRs diferentes e, portanto, isso é o chamado o diagnóstico com um alvo específico. É muitíssimo sensível, mas quando 1, 2, 3 PCRs falham, a cultura também falha, nada encontramos, podemos ir para a metagenómica, e a metagenómica está aqui representada como que uma pesca por arrastão. Ou seja, é lançada uma rede, apanha tudo que é peixe, cá está a comunidade microbiana, e depois, bioinformaticamente, fazemos uma análise fina de tudo que encontramos e tentamos perceber aquilo que é contaminação, aquilo que é material genético humano, e já vão perceber que esse é o grande problema da metagenómica, a flora que faz parte da nossa microbiota e os agentes patogénicos que não deviam estar lá e que estão e que nós identificamos como potenciais causadores da doença que levou aquela pessoa ao hospital e a um processo de internamento. Portanto, acima de tudo, vamos falar de metagenómica clínica no apoio ao diagnóstico difícil, portanto, a tal última linha. Ora bem, este slide representa, de uma forma muito esquemática e muito simples, aquilo que nós temos em qualquer amostra clínica que chega ao meu laboratório. São cadeias, isto é DNA, portanto, cadeias de ácidos nucleicos, como podem ver, e a cinzento está representado o material genético humano. Vamos falar, por exemplo, numa biópsia de pele.
Numa biópsia de pele, como imaginam, arrasta muitas células humanas, a maior parte do material são células humanas, muita flora comensal, portanto, muitos micróbios que vivem e fazem parte da nossa flora e são muito importantes para a nossa flora, para o nosso metabolismo, para tudo, aqui representados por várias cores, e estaremos também, estamos na presença de uma amostra clínica de um doente, na presença de material genético, normalmente é minoritário, de um agente patogénico que está a causar a doença, e é precisamente este em particular que nós queremos detectar, e é este basicamente que está escondido e que fugiu aos tais testes de diagnóstico, porque é um raro. Se fosse um agente clássico, se estivermos a falar numa meningite e se estivermos a pensar naqueles 2 ou 3 vírus clássicos ou nas 2 ou 3 bactérias que causam 90 e tal % das meningites, os médicos rapidamente os diagnosticam. Mas a metagenómica é para ser usada precisamente quando isso não acontece. Pronto, e é perante este cenário que nós trabalhamos. Este cenário é um cenário complexo. Como veem, isto é uma confusão. A maior parte das sequências que estão aqui de nada servem e nós temos que nos livrar disto. Isto ainda se torna mais complexo se pensarmos no seguinte: cada célula que faz parte dessa amostra clínica, potencialmente uma biópsia, cada célula humana, as nossas células, tem 3.000 milhões de nucleótidos. Ouviram bem? 3.000 milhões de nucleótidos. Quando nós comparamos com o tamanho do genoma de uma bactéria clássica, 2, 3, 4 milhões, não mais do que isso, tipicamente, o que significa que, comparando uma célula com uma bactéria, estamos a falar de 1000 vezes menos material genómico relativamente quando estamos a falar da bactéria. E se compararmos um vírus com uma célula humana, estamos a comparar 3.000 milhões com 10.000 nucleótidos, 20.000, 30.000, normalmente é mais ou menos isso. E, portanto, temos aqui um fator de 100.000 vezes menos material genómico no vírus do que numa célula humana. Portanto, isto só vem piorar o cenário, isto só nos vem complicar a vida na utilização da metagenómica, porque, de facto, todas as amostras que nós recebemos no laboratório são assim, todas, sem exceção. Nada como vos explicar o grande potencial da metagenómica, trazendo aqui 2, 3 exemplos de literatura da aplicação da metagenómica ao diagnóstico muito, muito complexo, em casos gravíssimos. Este foi publicado no New England Journal of Medicine, como sabem, é a bíblia dos médicos. Foi publicado em 2014. Trata-se de um caso de sucesso de aplicação de metagenómica à resolução de um caso muito complicado, uma criança de 14 anos que teve durante um período de 1 ano 3 processos de internamento devido a uma encefalite, 3 processos de internamento e essas hospitalizações decorreram num total de cerca de 100 dias. A linha cronológica está mais ou menos aqui, os testes falharam todos, os PCRs falharam todos, não foram conclusivos, a terapêutica não estava a resultar, os testes culturais também falharam e só quase ao fim de 1 ano é que decidiram usar a metagenómica para tentar perceber o que estava lá. E então, apesar de ter resolvido o problema, se olharem para estes números, não quero complicar a vida, mas olhem aqui para o que está escrito, em cerca de 48 horas, é mais ou menos o que isto demorou, a metagenómica gerou 3 milhões de sequências genéticas, ou seja, aquela amostra clínica, que era um líquido cefalorraquidiano, gerou 3 milhões de sequências. E as pessoas, os investigadores, tiveram que distinguir, perdoem-me a expressão, o trigo do joio. E dentro destas 3 milhões de sequências, encontraram 475 sequências. Isto parece muito, mas não é. É apenas 0,016% de todo o material genómico deste microbioma que foi encontrado. Isto correspondia a uma bactéria que não era suposto estar lá, Leptospira. Claro que nenhum clínico suspeitava de uma infecção por Leptospira que causasse uma encefalite e por isso é que não realizaram os testes de diagnóstico dirigidos à Leptospira. Fizeram-no a seguir, quando a metagenómica assim o sugeriu, e fizeram um PCR dirigido. A Leptospira estava lá, fizeram serologia e, de facto, a criança tinha anticorpos contra a leptospira e, portanto, fizeram uma modificação terapêutica e tudo acabou bem. Cerca de 1 mês depois, a criança teve alta. E, portanto, a mensagem que eu quero passar aqui é, de facto, estes 0,016%. Portanto, estamos a usar uma metodologia que até pode ter um resultado que salve uma vida, mas 99,9% daquilo que ela nos dá é lixo e temos que saber trabalhar com esse lixo. E este é um segundo exemplo, também na encefalite. Perceberão que, de facto, a metagenómica, a grande aplicação, tem a ver com o produto biológico
líquido cefalorraquidiano e, portanto, meningites, encefalites. E aqui está mais um caso de uma encefalite causada por um vírus, o JC. E mais uma vez, em termos de material genómico encontrado, 97% do material genómico era material humano. E além do material humano, temos material genético que a bioinformática não conseguiu classificar. Temos, se olharem para aqui, este Propionobacterium acnes, cá está, isto não é propriamente um agente patogénico, não sei se poderá considerar parte da flora, mas também está lá. Dificilmente seria responsável por uma encefalite, mas estava lá. Uma Escherichia coli, que é um comensal típico da nossa flora, e poderá ser um agente oportunista, um agente patogénico também, mas é um comensal, e cá está apenas 0,03% do agente que na realidade estava a causar encefalite. E o último exemplo, em termos de literatura que eu trago, tem a ver com, outra vez no New England Journal of Medicine, é um estudo muitíssimo robusto, feito por o principal grupo que usa a metagenómica, é um grupo que tem acesso a fundos que nós não temos, e, portanto, nos Estados Unidos, na Califórnia, o Dr. Charles Chu, e basicamente ele fez um estudo numa network hospitalar de um ano, em que os produtos de eleição eram líquidos cefalorraquidianos, de doentes hospitalizados que tivessem uma meningite. E, basicamente, eram aplicados todos os testes moleculares conhecidos e culturais e verificou-se que, em 204 casos de meningite, cerca de 30%, isto é uma novidade para mim, eu não sou médico, eu esperava que a causa infecciosa da meningite fosse muito maior, mas eles encontraram apenas 30% de causas infecciosas nestes 204 casos. E nestes 57 casos, digamos assim, que são 30% de causa infecciosa, verificaram que os testes moleculares foram mais sensíveis, porque detectaram 26 casos não detectados pela metagenómica, 19 foram detectados por ambas as metodologias, mas 13 casos foram apenas diagnosticados pela metagenómica. Eu confesso-vos que estaria à espera de menos do que isso, mas 13 foi bastante. E então eles debruçaram sobre o impacto que estes 13 casos, que sem metagenómica não teriam sido identificados, e portanto as coisas poderiam eventualmente correr mal se a terapêutica não fosse adaptada, etc., e tentaram perceber o impacto que a utilização da metagenómica teve nestes 13 casos. E, sem ser muito exaustivo, leio apenas a primeira linha, ou seja, 7 desses 13 casos que foram apenas identificados pela metagenómica, nesses 7 casos verificou-se que os clínicos portanto, tiveram a oportunidade de fazer uma modificação terapêutica e pronto, e houve um output com sucesso, e portanto isto é um artigo de revisão, e foi muito importante para se perceber de facto que a metagenómica veio para ficar. Ainda tem uma série de problemas, como vamos ver nos slides mais à frente, mas dificilmente não podemos pensar que de facto ela nos próximos 10, 15 anos não seja o futuro do diagnóstico. Passar agora para a nossa área em particular. Em Portugal, nós já começamos a usar a metagenómica clássica também. Vamos chamar esta metagenómica que ainda tem este problema do material genómico humano a corresponder a 99% de tudo que nós analisamos. Nós começámos a usá-la também quando surgiu o surto de Mpox. Agora já não se diz monkeypox, agora diz Mpox. Como sabem, o Mpox é uma doença endémica no cinturão de África, portanto, Bacia do Congo, etc. Nigéria também, todos aqueles países da África Ocidental. No entanto, em 2022, houve uma série de entradas desta doença na Europa. Primeiro no Reino Unido, uns dias depois em Portugal e a seguir em Espanha. E houve um pico epidémico, isto causou quase 100 mil casos por todo o mundo. Nós estamos a viver agora uma segunda onda, não tem sido publicitada, mas estamos a viver uma segunda onda e possivelmente no verão vamos viver uma terceira onda. Nós tivemos a felicidade nós estávamos preparados, nós sabíamos que Portugal já tinha casos e, portanto, muito rapidamente implementámos esta metodologia e tentámos perceber se a metodologia metagenómica nos conseguia sequenciar o vírus. E ficámos muito contentes, naturalmente, porque o laboratório, em Portugal em particular, foi o primeiro laboratório do mundo a conseguir sequenciar este vírus que estava a causar este surto mundial. E libertámos a sequência em cerca de um dia e meio para toda a comunidade científica e depois, naturalmente, teve um impacto muito interessante em termos de perceber o perfil mutacional do vírus, em termos de perceber a origem do vírus, de onde é que tinham vindo este clone em particular, etc. Mas a mensagem particular que aqui trago é isto. Nós usámos a metagenómica e, basicamente, apenas
0,5%, 0,5% das sequências genéticas eram do vírus Mpox. 99,5% era o genoma humano. E, portanto, nós também nos deparamos com este problema e, portanto, nós tínhamos que dar a volta a isto, porque isto tornava-se demasiado caro, demasiado complexo em termos de processamento da amostra e tivemos a felicidade de poder experimentar uns kits comerciais que foram lançados há cerca de um ano, talvez não tanto, e que vêm resolver ou pelo menos contribuir para a solução do problema da seguinte forma. Estou a repetir aquele slide que basicamente de uma forma esquemática nos representa aquilo que é uma amostra biológica típica. Aqui esta sequência genética está apenas a maior por uma questão de simplificação, já vão perceber porquê. Portanto, temos a cinzento todo o material genómico humano, que será 99% da amostra, temos a nossa flora, portanto, os comensais aqui a várias cores, e temos este agente patogénico, que está maior apenas por simplificação do que vou dizer, e que queremos detectar. Então, o que esta metodologia vem permitir é o seguinte. É uma metodologia lançada pela Illumina, que é um dos gigantes da genómica, não é somente a genómica, um dos grandes fabricantes de sequenciadores, e basicamente eles lançaram uns kits em que os bioinformáticos da Illumina desenharam estas coisinhas azuis, que são umas sondas que são específicas, são desenhadas como complementares às sequências genéticas de quase 400 agentes patogénicos para o homem. Ouviram bem, 400 agentes patogénicos para o homem. Portanto, estamos a falar de muitos milhares de sondas desenhadas em várias regiões do genoma de cada um destes 400 agentes. São 383, penso eu. Bom, então o que nós fazemos é o seguinte: nós recebemos esta amostra biológica, muito complexa, misturamos-lhe, não é assim tão simples, eu estou a simplificar, misturamos-lhe estas sondas. Não sabemos o que lá está, mas nós temos as sondas para os 383 agentes patogénicos e rezamos para que algumas das sondas agarrem o agente que lá esteja, ok? E nós temos esperança de passar deste cenário para este cenário. Ou seja, não temos uma amostra completamente limpa, como podem ver, não nos conseguimos livrar completamente do material genómico humano, mas conseguimos nos livrar de 60% ou de 70% do material genómico humano e da maior parte dos comensais, ficando apenas, ou seja, ficando pelo menos com uma proporção um bocadinho mais favorável com o agente patogénico para o qual aquelas sondas eram específicas e agarraram. Portanto, isto é metagenómica na mesma, é uma pesquisa não tão cega como a metagenómica dos artigos que eu vos mostrei nos slides anteriores, mas não deixa de ser metagenómica porque tem uma capacidade de apanhar um leque vastíssimo de agentes patogénicos humanos, quase 400. Basicamente é isto que estão a ver aqui, são dois kits que nós misturamos e são 383 agentes patogénicos. Nós implementámos isto no Instituto Ricardo Jorge e estamos em fase de avaliação, fase final de avaliação. Nós basicamente pedimos aos laboratórios de referência, portanto, do Departamento de Doenças Infecciosas, que nos facultassem amostras. Estamos a falar de líquidos pleurais, de sangue, de fezes, de soro, urina, zaragatuas nasais, zaragatuas genitais, biópsias e, acima de tudo, tivemos acesso a 16 líquidos cefalorraquidianos, porque esta é a nossa principal amostra. Tivemos acesso a 99 amostras biológicas, todas elas já tinham sido testadas por esses laboratórios de referência e que tinham identificado pelo menos um agente em cada uma dessas amostras. Temos aqui uma relação de 99 amostras para 114 agentes patogénicos, o que significa que algumas amostras tinham mais do que um agente. E, portanto, nós trabalhamos com este universo enorme e estamos a terminar agora a fase de avaliação, mas já tenho alguns resultados para vos apresentar e estamos relativamente entusiasmados com isso. Este slide é apenas para perceberem a grande diversidade de agentes patogénicos com os quais estamos a lidar, imensos vírus, imensas bactérias, alguns fungos, alguns parasitas, etc. E, portanto, é apenas um snapshot daquilo que essas 99 amostras tinham e basicamente estes são os resultados. Em termos globais, as colunas da esquerda, nós tínhamos 114 agentes, portanto, micróbios que teríamos que detectar e detectámos 88. Poder-me-ão dizer, bem, 77% de sensibilidade não é grande coisa, o PCR chega a ter 99/100, exato. Mas, tal como disse no início, a metagenómica é um diagnóstico de última linha. O estudo do microbioma para tentarmos perceber, em termos clínicos, os micróbios que dentro do microbioma estão a causar
determinada patologia, é uma última linha depois dos PCRs falharem, depois das culturas falharem. Portanto, este resultado de 77% deixou-nos muitíssimo agradados, porque de facto estávamos a trabalhar com cerca de 100 amostras, 114 agentes patogénicos detectados e conseguimos detectar quase 90. Portanto, foi com agrado que vimos estes resultados. Os resultados para as bactérias não são muito famosos, tivemos 54% de capacidade de detecção. Fungos e parasitas não ligámos muito porque tínhamos apenas 5 ou 6 amostras, mas ficámos particularmente entusiasmados com a parte dos vírus. Em 68 vírus diferentes que nós tínhamos que detectar, nós detectámos 62. E, portanto, temos aqui uma taxa de sucesso de 91%. Porquê isto? Bom, não fomos nós que desenhámos aquelas sondas específicas para aqueles 383 micróbios patogénicos para o homem, foi a Illumina que desenhou. Provavelmente o desenho foi feito de uma forma mais apurada para os vírus do que para as bactérias e talvez o resultado dos vírus se espelhe desta forma por causa disso. Em termos de considerações finais, queria, de facto, eu penso que compreendem isto, de facto, a metagenómica está a tornar-se uma ferramenta com enorme potencial para apoio ao diagnóstico. Eu estou a usar esta expressão quando tudo o resto falha e estamos perdidos, porque, de facto, nesta fase ainda é assim, ainda é relativamente caro e é problemático, e cá estão os problemas. A presença excessiva de material genómico do hospedeiro está a ser agora parcialmente resolvida com estes kits que foram lançados e que nós estamos a implementar no Instituto Ricardo Jorge. Temos que ter o laboratório tem que ter uma boa capacidade de computação. Isto não pode ser feito num laboratório qualquer. Nós trabalhamos com servidores e não com táteis. A contaminação é ainda um problema. Como viram na apresentação anterior, a microbiota é vastíssima. Não há nenhuma parte do nosso corpo humano que não tenha milhões de micro-organismos. Portanto, por melhores que sejam as condições da sepsia em que uma amostra é colhida, o processo de contaminação existe. E, portanto, é sempre possível que nós encontremos micróbios que estejam a contaminar e que não sejam a causa da doença. E, portanto, este fenómeno de interpretação depois dos dados pode não ser muito simples. E, finalmente, o custo. Ainda é uma metodologia relativamente cara portanto, esperamos que a concorrência, agora com o desenvolvimento de novos kits, os preços baixam. E, portanto, é com agrado que vos digo que neste momento o Instituto está a colaborar com uma série de hospitais. Isto nem sequer é uma análise paga. Nós decidimos que, de facto, é assim que a ciência avança e é assim que a saúde tem que progredir. Nós precisamos que os hospitais nos enviem amostras para nos ajudarem a otimizar estas metodologias e os hospitais beneficiam com isso também, sempre que nós damos um feedback sobre algo que eles não conseguiram encontrar e que faça sentido em termos de resultado de agente etiológico causador de um determinado internamento. E, portanto, isso deixa-nos com muito agrado este processo de colaboração. Acabo com estes 2 slides que penso que traduzem o que é a metagenómica. Por um lado, muito associado a esta pergunta, who is there? Digamos que os micróbios não são mas porque estamos a falar aqui, de facto, na capacidade de identificar o invisível na perspectiva de metagenómica é um último recurso, os testes falharam todos, portanto, nós não estamos a ver o que está lá e a metagenómica poderá identificar aquele micro-organismo invisível. E, por fim, em termos de sensibilidade. Está aqui a história do encontrar a agulha no palheiro, porque além de identificar o invisível, muitas vezes o agente patogénico que causa a doença está apenas numa proporção ínfima de todo o material que nós temos que analisar. E, portanto, eu penso que estes 2 slides traduzem bastante bem aquilo que é a metagenómica clínica hoje em dia. E pronto, e despeço-me, agradeço, estou disponível para as perguntas e pronto, espero que tenham gostado. E esta é uma ferramenta que, de facto, estamos a usar e esperamos que a muito curto prazo faça parte da nossa rotina. Sr. João Paulo Gomes, muito obrigada por esta excelente comunicação que nos faz e, sobretudo, pela esperança que nos dá numa capacidade extraordinária de um diagnóstico que muitas vezes, como diz, tudo vai falhando e a incerteza e quase se diz qualquer dia morre o doente porque não se descobre qual é digamos assim, a direção para encontrar a cura. E, de facto, isto é uma ferramenta extremamente
extraordinário de diagnóstico, mas, como tudo, e como diz também, é fantástico, podemos prever um futuro, eu diria, a curto prazo, talvez, porque como vimos a evolução de tudo o que foi a parte da genómica, da transcriptómica e por aí fora, talvez hoje em dia uma sequenciação hoje em dia já é absolutamente rotineira e eu espero vivamente que a metagenómica dentro de poucos anos seja rotineira, para bem da nossa saúde, mas também por aquilo que nos transmitiu do que se está a fazer no Instituto Ricardo Jorge e da capacidade que tem hoje em dia já de diagnosticar tantos agentes patogénicos que nos surgem a toda a hora. Eu acho que devemos também ter uma palavra de apreço para o excelente trabalho que o Instituto Ricardo Jorge e o seu grupo têm estado a fazer nesta direção. E muito Obrigado. pouco se sabe, só ouvimos dizer está aí mais um vírus que está a chegar e vai acontecer e vai continuar e vai aumentar por aí fora. Não temos esses alarmes, mas às vezes se calhar valia a pena também para que as pessoas tivessem mais cuidado e que tivéssemos a certeza do valor que temos em Portugal, precisamente no diagnóstico desses agentes patogénicos que cá estão e que vêm para nós e que fazem parte dos nossos micróbios desgraçados que nos podem matar. Seguramente, não sei se há algumas questões, eu pedia da mesma maneira que está aqui a professora Isabel Sá Correia, com a sua mão levantada, e quem quiser vá fazendo o mesmo, que eu vou dando a palavra. Professora Isabel. Muito obrigada, professora Salomé. E, enfim, uma saudação aos colegas Ana Faria e João Paulo Gomes. Enfim, muito obrigada, gostei muito das apresentações e fiquei, de facto, um bocado surpreendida pelo facto de, relativamente à genómica clínica, principalmente, estar numa fase que, pelo menos, evidentemente que não estamos a falar de uma utilização como um raio-x, mas que eu, como microbióloga e quem trabalha em genómica e utilização de metodologias de bioinformática, fico, de facto, muito feliz pelo facto do Instituto Ricardo Jorge estar neste momento a fazer, até, ainda que seja experimental, de certa forma, um caminho para que, de facto, a genómica clínica, a metagenómica clínica seja uma realidade. Enfim, evidentemente, os meus parabéns não só por esse progresso todo, que evidentemente também não é o único, porque já assenta, enfim, em muito esforço e concretização com os problemas todos que houve com a legionela enfim, evidentemente recentemente com aquela doença, aquele vírus que nos incomodou a todos e vários outros vírus que no seu laboratório, no seu serviço, têm acompanhado desde os variantes até mesmo à própria detecção inicial. A pergunta que eu faria, isto relativamente à possibilidade da metagenómica clínica, eu perguntaria o seguinte: eu vi nos primeiros slides que tinha DNA barra RNA. Isto não sei se de certa forma estaria a pensar na metatranscritómica, porque uma coisa é identificar um ácido nucleico e outra coisa, sim ou não, ele é expresso, ele é transcrito, ele é expresso, está vivo o micróbio. Portanto, a minha pergunta era, de certa forma, questionar se a presença, a detecção e a presença de DNA, ou enfim, a maior parte, não todos, não é? Portanto, temos vírus de RNA, mas, enfim, se a presença de um fragmento de DNA ou de a sequência de DNA genómica completa estando presente, sim ou não, isso nos quer dizer que temos lá um micróbio ativo, funcional e expressando. Portanto, isto só para complicar mais o problema. E complicou de facto. Aquela pergunta
para a qual a professora já sabe a resposta, não é? Eu sei que compliquei, mas estou na expectativa de que me tranquilize. Sim, sim, não, mas faz todo sentido. Bom, naturalmente, e sendo completamente verdadeiro, a presença de um ácido nucleico, mesmo que seja um RNA, não significa que o micro-organismo esteja viável. Não significa que o micro-organismo esteja viável naquela altura. Bom, porque é que eu me foquei bastante, apesar de termos testado aquela panóplia toda de amostras, de biópsias e amostras e estudados genitais e orofaríngicos, etc., foquei-me bastante em amostras de uma complexidade e associadas a patologias muito específicas, nomeadamente líquidos cefalorraquidianos. Porquê? Porque nós temos noção, e já tínhamos essa noção e ficámos ainda mais com noção, porque nós fizemos uma espécie de um simpósio, um workshop, onde convidámos todos os infecciologistas do país para apresentar precisamente esta metodologia, os primeiros avanços, há uns meses atrás, e para pedir feedback, porque de facto nenhum de nós não somos médicos e portanto podemos estar a aplicar isto de uma forma disparatada. E foi muito curioso, professora, que a maior parte dos infectologistas nos disse: epá, isso é tudo muito giro, mas nós só estamos a ver a grande aplicação para casos muito complexos que tenham a ver com meningites encefalites, ou seja, depois do sistema nervoso central, etc., e eventualmente aquelas doenças que têm a ver com biópsias profundas, portanto, nada que tenha a ver com doenças cutâneas, nada foro gástrico. Está aqui a doutora Ana Faria e disseram-me logo, eliminaram logo o sistema gástrico, disseram logo que gastrointestinais, esqueçam. Nós conseguimos resolver muito bem isso sem metasnómica. Até porque o campo da doutora Ana Faria é um bocadinho diferente, são estudos diferentes e não é para efeitos de detecção. Pronto. E, portanto, quando falamos num líquido cefalorraquidiano, eu diria que o encontrar um ácido nucleico, seja um DNA ou seja um RNA, em que um RNA, à partida, já é mais indicativo de uma maior probabilidade de o micro-organismo estar viável. A probabilidade de encontrar algo num Até líquido porque é menos estável. cefalorraquidiano Até porque é menos exatamente, até porque é muitíssimo menos estável, não é? Portanto, se está lá, é porque pelo menos havia viabilidade até há muito pouco tempo. Mas lá está, o líquido cefalorraquidiano é suposto ser completamente estéril. Só deve ter, quando a colheita nem é muito bem feita, células humanas. Nada mais. Portanto, tudo que nós encontramos, à partida, pode ser indicativo de um problema. O problema é que a nossa experiência diz-nos o seguinte: mesmo nos LCRs, nós não encontramos apenas células humanas e o micróbio causador, o vírus ou a bactéria. Infelizmente, encontramos sempre contaminantes. Sempre. E é isto que vem complicar tudo. Portanto, respondendo à sua pergunta, por um lado, há uma elevada probabilidade, sempre que encontramos ácidos nucleicos, em particular o RNA, se for um vírus de RNA em particular, de ser ele, neste tipo de amostras, LCRs, etc., de ser ele o causador da doença, se bem que nós deixamos a interpretação para o clínico, porque de facto são amostras completamente estéreis ou devem ser estéreis e, portanto, é sempre um acaso, é sempre uma fatalidade encontrar isso. Mas, por outro lado, diz a nossa experiência que nós temos sempre contaminantes. Posso dizer-vos, por exemplo, que à medida que o tempo passa e nós vamos usando kits e após kits, nós já sabemos que marca de kits é que está contaminada com que bactérias e com que vírus. É absolutamente incrível. E há artigos científicos que têm tabelas com a lista dos micro-organismos contaminantes associados aos kits de extração, de bibliotecas, etc. Portanto, a metasnómica tem este problema com o qual vai viver para sempre. Obrigada. Eu não vejo mais nenhuma mão levantada, pressuponho que os nossos participantes tenham ficado esclarecidos e admirados a saber tudo o que de bom se faz no nosso país e nos nossos institutos e que muitas vezes não valorizamos também por não sabermos e por isso também acho que estas iniciativas são importantes para que saibamos o que é importante neste tempo em que se quer saber mais, em que se quer ter mais saúde, em que se quer viver melhor e também aquilo que de bom se faz e em Portugal e podemos confiar nas nossas, pelo menos diria, em algumas das nossas instituições. E como não há mais ninguém, eu não sei se a professora Helena quer dizer alguma coisa para encerrar.
Como não? Então, eu mais uma vez agradeço à professora Ana Faria e ao professor João Paulo Gomes pelas excelentes comunicações que nos fizeram e diria que na próxima semana, ou seja, no dia 20/3, continuaremos com este ciclo do microbioma humano, falando sobre microbioma e saúde humana, e teremos como conferencista a professora Luísa Peixe, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Estão todos convidados a estar connosco e, mais uma vez, muito obrigada aos nossos conferencistas de hoje, e voltaremos a querer e a precisar da vossa informação tão importante e tão atual que nos trouxeram. Muito obrigada.